No FIFA TV desta semana, fogos de artifício e futebol na Copa Opel. Cuba aprende sobre o futebol com a ajuda da FIFA. E vamos conhecer a nova sensação do futebol brasileiro. Vamos conhecer Cuba, a maior ilha do Caribe, lar dos revolucionários Che Guevara e Fidel Castro, que tem quilômetros de praias douradas, salsa, charutos e futebol, se a Federação Cubana de Futebol assim desejar. Toda a vida esportiva começa aqui, no escritório da Inder, no centro de Havana. O Inder é um instituto responsável pelo desenvolvimento do esporte em Cuba. É aqui que as sementes para o crescimento do futebol estão sendo plantadas. O futebol é uma prioridade para nós. Ele estabelece valores muito especiais para o ser humano, permite maior participação, está se tornando o esporte mais popular do país. Mas não será uma tarefa fácil, já que o esporte número 1 é o beisebol. Para que o futebol tenha sucesso, terá de conquistar os corações e mentes dos jovens. Sendo assim, o Inder pediu recursos à FIFA. A FIFA nos garantiu um orçamento de $1 milhão para os próximos 4 anos, que também inclui um projeto da FIFA. O curso que foi realizado é outro fator para ajudar na orientação do futebol cubano. A FIFA enviou o Marcos Falopa para instruir voluntários no aspecto técnico do jogo. Eles são muito bons na preparação física em geral, mas precisam aprender a desenvolver o aspecto técnico, o equilíbrio entre o condicionamento físico e tático. Também são bons no aspecto psicológico. Uma parte do curso visava levar o futebol até o povo. Portanto, num raro dia de chuva em Havana, ele convidou as crianças locais para participarem de uma escolinha, durante a qual ensinou as habilidades básicas e distribuiu camisetas e bolas de futebol. Acho muito importante conseguir um espaço natural para as crianças jogarem. Além de dar ajuda financeira e moradia, eles têm muito interesse. Demonstram interesse pelo esporte e pela bola. Vocês viram ontem? Quando mostramos futebol, elas vibraram e tentaram jogar. Mesmo num dia de chuva, elas adoraram. Para as dezenas de possíveis técnicos e árbitros, foi uma oportunidade para aprender pontos mais importantes do futebol, que possivelmente ajudarão no desenvolvimento do esporte. Acho que todo o conhecimento que adquirimos tem de ser repassado aos treinadores e aos diretores técnicos que trabalham para o futuro do futebol cubano e das crianças. O futebol cubano existe há um século. A primeira partida foi jogada entre uma equipe inglesa e uma formada por imigrantes espanhóis em 1911. E em 1930, Cuba foi a campeã da América Central. Sua primeira participação numa Copa do Mundo foi em 1938, mas o interesse pelo futebol desapareceu com a influência dos Estados Unidos e o beisebol passou a ser o principal esporte do país. Entretanto, muitos continuaram jogando futebol. Estas mesmas pessoas continuaram a se encontrar nos fins de semana para jogar. São os membros da Associação Veterana de Futebol. São eles que sabem tudo a respeito do declínio do futebol em Cuba. O futebol não se desenvolveu em Cuba por falta de apoio. Estamos nos referindo a um período que data de 1904 até hoje. Se o futebol receber o apoio necessário, certamente se desenvolverá. Precisa de base, precisa de recursos. A preparação tem de ser feita e as condições necessárias precisam ser criadas para que o esporte se desenvolva. É por isso que o futebol cubano não foi para frente. Achamos que o cubano pode ser um jogador ideal. A Federação Cubana de Futebol espera proporcionar um desenvolvimento estável para o esporte. Para competir no nível mais alto, precisa participar de mais eventos. Acho que, atualmente, o futebol cubano está progredindo. Estou prestando atenção ao que a FIFA está oferecendo. A ajuda proveniente desses vários projetos são fundamentais do ponto de vista financeiro para qualquer país do mundo. O apoio financeiro é a chave, pois permite que participemos em competições organizadas pela FIFA. Também permite que desenvolvamos planos para a base do futebol juvenil, para a arbitragem, para os treinadores e para os administradores. El fútbol con los jóvenes, el desarrollo del arbitraje
así como la capacitación de nuestros administradores. A federação já deu início a esse enorme projeto, organizando futebol de rua para as crianças, incentivando-as a jogar bola em vez de beisebol. Lo más importante para nosotros es que el fútbol puedan praticarlo todos los cubanos. O mais importante para nós é permitir que os cubanos joguem futebol. O futebol é um meio para o desenvolvimento de várias habilidades, que não são apenas físicas. E isso é muito importante para a questão da coletividade, ajuda e assistência social. Queremos desenvolver o futebol para as massas e usaremos as crianças para dar o exemplo que deve ser seguido pelo resto da população, para que no futuro possamos contar com jogadores habilidosos que possam representar o país num grande palco, como uma Copa do Mundo, Jogos Pan-Americanos ou Olimpíadas. E que possam representar dignamente nossos colores nacionais em eventos de alta jerarquia, como são campeonatos mundiais, Juegos Pan-Americanos, Juegos Olímpicos. Não demorará muito para ouvirmos falar da Revolução Cubana no futebol. Paris no verão e a quarta Copa Opel no estádio do Paris Saint-Germain, o Parque dos Príncipes. Entre as equipes participantes estavam o PSG, o Milan, campeão italiano, e o Bayern, campeão alemão. O torneio oferece aos torcedores a chance de ver os melhores da Europa ao vivo e permite que as equipes coloquem seus novos contratados em campo. O mais novo reforço do PSG é Ali Bernabia. O armador criativo é conhecido por seu temperamento. Na última temporada foi suspenso por 2 meses após pisar no pé de um bandeirinha. O jogador de 30 anos, eleito o melhor do ano na França, foi comprado junto ao Bordeaux, campeão francês, por 3 milhões e 300 mil dólares. Queria jogar no clube há 2 anos porque tem um estádio e uma cidade fantástica. E, na minha opinião, é o maior clube da França e deve ser um dos 4 maiores da Europa. O novo contratado do Bayern é o atacante paraguaio Roque Santa Cruz. Na Copa América deste ano, ele marcou 4 gols em 3 partidas. Ele saiu do Olímpia por 10 milhões e 800 mil dólares. Um recorde para um jogador paraguaio. Seu técnico o considera uma aquisição para o futuro. Ele é um jogador muito talentoso que tem grande habilidade. É rápido e sabe driblar, mas tem apenas 17 anos e precisa de tempo para se desenvolver. Não devemos esperar muito dele no início. O Milan apresentou o ucraniano de 22 anos, Andriy Shevchenko. O artilheiro de 25 milhões de dólares levou o Dinamo Kiev à semifinal da Liga dos Campeões na última temporada. Ele ajudou sua equipe a conquistar a Liga Ucraniana nos últimos 5 anos e sua seleção a chegar à liderança de seu grupo nas eliminatórias para a Eurocopa 2000. Acho que fizeram uma excelente escolha. Ele é rápido e tem muita habilidade no ataque. Ele também é jovem e isso é importante para o Milan. Vamos ao que interessa, começando com o Milan e o Bayern, que teve a primeira chance real quando Carsten Janker abriu espaço para Paulo Sérgio, mas Lingotti impediu o gol. E o gol veio do outro lado. Foi a combinação de uma jogada boa, ruim e bizarra, que terminou no gol contra do goleiro Bernd Dreger, que estava pressionado por Jorge Weah. O Bayern respondeu através de Jens Jeremies, da seleção alemã, mas seu chute por cobertura foi fraco e não passou por Aviati. A jogada do segundo gol do Milan foi tão estranha quanto a do primeiro. Mas Shevchenko teve a chance de se redimir de sua falha quando Olivier Bierhoff foi derrubado por Dreger. E o ucraniano bateu com tranquilidade. Milan 2, Bayern 0. Não há troca de lado nesse torneio, mas o Milan teve de atacar em direção ao gol oposto contra o anfitrião parisiense na segunda partida. Isso não impediu o Milan de marcar gols. Leonardo marcou o primeiro após um passe preciso de Weah. Mas não foi isso que os franceses vieram ver. As esperanças voltaram quando o nigeriano Agustinho Okocha fez bela jogada individual. A comissão técnica do PSG teve de refletir sobre sua defesa. E se Toneto tivesse tido a confiança para chutar em vez de passar para seu companheiro, o Milan teria marcado o segundo. Em vez disso, cedeu o empate por 1-1 depois da cabeçada de Bruno Rodrigues. O PSG pressionou no final e conseguiu o que sua torcida esperava nos segundos finais da partida. O cruzamento de Michael Madar foi parar na cabeça de Ali Bernabia, que passou para Laurent Robert. Paris Saint-Germain 2, Milan 1. E a equipe francesa foi jogar com o Bayern de Munique na última partida, sabendo que o empate lhe garantiria o título.
Mas aos 13 minutos a equipe levou azar. Paulo Sérgio passou para Janker dentro da área e Sissi o derrubou. Hassan Salihamidzic foi para a cobrança e converteu. 1-0 para o Bayern, que tentava esquecer os 2 títulos não conquistados na temporada passada, a Copa Europeia e a Copa da Alemanha. Logo marcou o segundo gol. Marcus Babel recuperou uma bola perdida e Patrick Anderson marcou. Na metade da partida, a equipe anfitriã diminuiu. Bruno Rodrigues mostrou que sabe marcar tanto com os pés quanto com a cabeça. Faltando 10 minutos, o PSG pressionou em busca do gol de empate. Edwin Moratti fez Dreyer se esticar todo. Mas os franceses não marcaram o gol que lhes daria o título. A vitória foi do Bayern, que igualou as do PSG e do Milan. E o destino do troféu foi decidido no saldo de gols. Isso significou que o Milan permaneceria com o título conquistado no ano anterior. O primeiro e certamente não o único troféu que Shevchenko e o Milan conquistarão esse ano. Podemos esperar mais fogos de artifício nesta nova temporada para todos os 3 clubes. Boa noite, ainda em Paris.